TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Bruno Mazzoni, meu parceiro, na ponta da conexão, com os gráficos da vida, os pontos de Dolfute e Indifute, agora pra galera. Fala, Léo, muito bom dia, ótima segundona, boa volta de feriado para todos vocês, para quem tá aí no estúdio contigo e também para quem tá assistindo a gente no YouTube. Vamos lá, eu vou começar com o gráfico do dólar futuro, cheio de rabisco meu aqui, em região forte de suporte, pessoal, vou dar um zoom para vocês do celular. Então o dólar deve continuar essa canalização de baixa, até onde eu acho que isso não se interrompe, pessoal, até os 5,124, 5,136 como resistência. Então mesmo que a gente rompa esse topo feito aqui na semana passada pré-feriadão, tá? A gente tem aqui os 5,124, 5,136 como principais pontos de resistência. Para baixo, o Gui chegou a comentar, então o 4,994 e o 4,962,5 são os dois pontos mais fortes. E na semana passada, na quinta-feira, quarta e quinta-feira, a gente tocou em diversos pontos de suporte. Eu deixo na telinha, tá no relatório para vocês, pessoal, mas aqui enfraqueceu, porque já testamos, tá? Boa parte deles já foram testados. Eu acho que o único forte que não foi testado aqui é o 50,24. 50,24 seria um grande ponto de suporte. O viés do dólar continua aí lateral queda, tá? Inclusive para o DXY pós um payroll ameno, vamos assim dizer. O índice, eu comentei semana passada que eu acredito, né, que essa mínima aqui seja uma mínima até para o mês, tem força para ser uma mínima aqui para essa segunda quinzena de abril, tá? Hoje, com essa abertura chinfrim, sem dar nenhum jogo, 100.755 é o primeiro ponto que eu tenho de suporte, depois a gente revisita as mínimas, tá? Não é um cenário tão legal, mas tem aqui o 100.455, 100.340, essa região que vai até os 99.940. Vou considerar aqui como uma região importante de suporte desde a nossa subidinha aqui pós-âncora fiscal. Para cima, qual que são os alvos aqui? 101.440, 101.780 são os principais, Léo. Tá aí, Bruno Mazzoni calibrando os pontos do Dolfute e Indifute no radar. São 9h17, com um especial parabéns para os palmeirenses de plantão. Venceram o Água Santa, se sagrando mais uma vez campeão paulista. Quem mais? Os gaúchos estão felizes. Aliás, o Felipe Corleta deve ter testemunhado a vitória do Grêmio para cima do Caxias. Gol de Luizito Soares. Bah! Meteu no canto direito ali, saiu pro abraço. O Grêmio campeão gaúcho em 2023. Colheita deve estar emocionado a essa altura ouvindo. Quem mais? O Atlético Paranaense, campeão paranaense. No Rio de Janeiro, o Moisés Beda confirmou a participação hoje? Não, é difícil, ainda não. Então vamos ver. Porque o Flamengo tinha ganhado de 2-0 pra cima do Fluminense, tomou de 4-1, uma chapuletada. Tome dinismo pra cima. E o Beida tá assim, ó, tendo que descontar na camisa do Palmeiras um pouco de alegria que a segunda-feira reserva. 9h18, atenção galera, porque a moeda americana foi pro 0-0. Perdeu rapidinho nos últimos minutos o viés de queda que estava acumulando, 0,20% de marcha ré, agora 0-0, R$5,071. A curva de juros, desidratando numa média de 2 pontos base, ela pouco mudou. Mas o Ibovespa Futuro acentuou o viés de baixa, é por isso que você ouviu o chinelo cantando aqui no mercado de futuros com o glorioso Diego Kerber. Então, meu caro Corleta, parabéns pelo título do Gauchão 2023. Mano Menezes mandou um abraço, disse que na próxima espera pelo menos chegar à final. E a moeda americana foi pro 0-0. Você falou que quando todo mundo tava caindo, ninguém tava mentindo. Agora o dólar não cai mais. A volatilidade é de curto prazo, eu acho que não dá para dizer entre uma queda de 0,30 e 0,15 do dólar que mudou a direção. Eu acho que no dia a gente pode ter alguma pressão de estresse, especialmente o mercado acompanhando o noticiário dessa reunião ministerial. Agora, cara, devolvam o meu rival, né? O Grêmio é hexa do Campeonato Gaúcho, Léo. 6 vezes consecutivas, cara. O Inter não ganha tem 10 anos, velho. Devolvam o meu rival, o Caxias, segundo maior do Rio Grande do Sul. Tá feio pro Colorado, cara. Olha, o Corleta no dia a dia ele até calibra o sotaque, mas foi só falar de futebol que devolva meu rival. Às 9h19, Felipe Corleta ao vivo com a gente, que ainda segue. Daqui a pouquinho tem o Caio Melo com o giro de notícias.
Gui, alguma sinalização a respeito dessa perda de direção da moeda americana? Ela está no 0-0, mas estruturalmente não muda o racional. Zero, muda nada, é volatilidade de curtíssimo espaço de tempo, inclusive é bem sugestivo que nós tenhamos no começo de um dia ali um pouquinho mais forte num cenário comprador para conseguir chamar os vendedores. Os pontos para cima, né, o Bruno já nos muito bem contempla, é esse 5087, o nosso famoso ponto bipolar, que sugere que dê uma primeira trava nessa alta, mas até 5,124, que é um pontinho fraco, é dia ainda para um dólar poder subir para depois despachar novos vendedores. Então essa primeira uma hora do dia principalmente, né, até a abertura do à vista, é bem interessante o comportamento da moeda americana, mas que sugere vendas em todos os cenários e em todos os prazos. Não. São 9h20, atualizando a fotografia do Indifut, o recuo é de 0,30% a 101 mil pontos cravados. O Indifut brigando nessa região, nesse suporte dos 101 mil. Chegou a tocar mínima intradiária nos exatos 100.910 pontos, ou seja, perdeu parcialmente os 101 mil pontos como suporte. Agora recupera essa faixa, a máxima foi 101.200 pontos. 9h21. Quem disse que imposto de renda para investimentos tem que ser complicado? Com a Sencom, sua declaração fica pronta em apenas 4 passos. Mas fique tranquilo, a facilidade não compromete sua segurança. Com um único cálculo otimizado mais de 10 mil vezes, a Sencom processa qualquer operação da B3 com máxima precisão. Pergunte aos mais de 250 mil investidores que confiam em nós ou veja você mesmo. Clique em Saiba Mais e organize seu imposto de renda com menos de R$1 por dia. Sencom. Simplicidade para você, segurança para os seus investimentos. 9h21. Diego Kerber fotografa o pré-mercado americano no primeiro dia de negociação, digamos, plena, pós-payroll, em linha com o esperado e com o aumento das projeções nos derivativos do CME para a alta de 25 pontos base na próxima decisão de juros do FONC, portanto, do Fed. Qual que é a foto de momento? E na sequência o Bruno Mazzoni encerra essa primeira participação. Vamos lá, porque o gosto tá meio azedo por lá, viu, Léo? O Dow Jones Futuro tá caindo 0,39% aos 33.527 pontos. O S&P Futuro tá em queda de 0,54% aos 4.109 pontos, enquanto o Nasdaq Futuro é o que mais recua neste momento, 0,82% de variação negativa, já está em 13.062 pontos. Os yields de 10 anos também estão desidratando, estão pedindo 6 pontos base a menos de prêmio, rendendo ao ano para o investidor 3,35%. Já os yields de 2 anos estão recuando agora 5 pontos base e meio para 3,93% de rendimento anualizado. O índice VIX, o índice do medo, está avançando com força, viu, Léo? 8,10% de ganho nesse índice aos 19,88 pontos. O DXY, por sua vez, tem uma alta significativa também, 0,41% de ganho, já está em 102,50 pontos, Léo. Perfeito, Diego. Vamos lá, Brunão. Então agora o gancho é contigo para a gente passear pela terra do Tio Sam e também minério de ferro e petróleo, já o giro das commodities. O minério de ferro foi apanhando muito no acumulado dos últimos dias e começou uma recuperação nessa semana. Será que essa recuperação se sustenta? Já já você fala. Começamos pelos Estados Unidos. Pois não, Brunão? Vamos lá, Léo. Começo com o DXY, nosso principal motorista aqui para os ativos de risco, pessoal, principalmente para o nosso mundo de commodities. Vejo que o DXY agora começa a estacionar também a queda. Isso não quer dizer que ele vai subir, pessoal. Acredito que com os dados econômicos americanos desse segundo trimestre, a gente deve ter ali um amortecimento da pujança econômica. Então o DXY vai ficar ali entre um hike de 25 do Fed e uma possível parada. Ele deve descansar. Tá? Para essa semana específica aqui, ele acorda um pouquinho chato para emergente, tá? Querendo fazer um fundinho aqui mais alto que o anterior. Então vamos ficar de olho no DXY. Não vejo ele ainda sendo problema. Acho que o caminho está livre para você tradear a sua commodity por mais um tempinho e o minério de ferro pode se recuperar nessa semana. Então o DXY aqui em um dia um pouco mais volátil para cima, tá? Só que sem grande fluxo. Ele não deve roubar a liquidez ali de emerging markets, por exemplo. Tá? Olhando para a curva de juros, né, para o yield de 10 anos americano, acho que mais olhando para médio prazo do que necessariamente para curtíssimo prazo, já não respondeu positivamente compra, né? Comprador pós-payroll. Então, isso aqui é um sinal claro aí que a narrativa em Wall Street está começando a ficar preocupado mais com uma crise financeira, com uma recessão.
tá, do que com a inflação. Então isso é importante aqui, a curva de juros americana cede hoje, está estável barra cedendo, e o S&P, como a narrativa é pró-atividade econômica, todos os dados econômicos vindo fortes, acabam ajudando o S&P e a economia americana a ter um soft landing, né? Essa é a narrativa dessa semana, pessoal. A gente precisa ver aqui, tá, o S&P pelo menos retornar aos 4.078, tá? Essa é o primeiro suporte que eu vejo, e o caminho ainda continua, apesar de tortuoso, livre aqui para o 4.223. Então, S&P, pessoal, deve ter um dia de queda, o dólar estabilização alta e a curva de juros também estabilização, tá? É mais pela narrativa que a gente pode ter uma recessão já no segundo semestre nos Estados Unidos, 4.078. Olhando para as commodities, a gente tem o petróleo em um mundinho próprio, tá? Ele deve, eu tenho a expectativa que o petróleo invada os 87 e vá parar somente nos 91,46, 96,16. Então há uma avenida aqui, como eu falei para vocês, a minha expectativa é que tenha esse gap nesse meio de abril aqui para as commodities, especificamente para o petróleo mais forte, tá? Então ainda vejo o petróleo subir para os 87, para os 88, para os 91, tá? Essa é a minha expectativa, 91,43. Então há para você na sua Junior Oil aí uma expectativa interessante, mesmo que o DXY respire um pouquinho para cima, tá? E quando eu olho para o minério de ferro, finalmente ele chega aqui nas bases da nossa oscilação, tá? Após tocar no topo, que eu considero ser topo do ano aqui, os 139. Então, 116,30, 113, 113,55, 111,5. Hoje está negociando a 117,90. Então, a gente deve se acostumar com o minério de ferro, na minha opinião, pausando as quedas nessas faixas de preço. Então, os dias de queda aí da sua Vale e da Semin estão próximos do fim, tá? Eu acho que vai ser a segunda parte aqui de abril interessante para tradings no setor de minério e talvez até de alocação de recurso para o setor de petróleo, tá? Ainda não vejo o dólar ofuscar esses dois trades aqui para os emergentes, Léo. Brunão, a gente volta a conversar na faixa das 10, em que estaremos ligados na reunião ministerial tocada por Lula com o gancho dos 100 dias de governo. Já deve se preparar Lula para falar, claro, sobre o futuro, mas também sobre juros, sobre crédito, sobre economia, sobre programa. Tudo isso a gente vai monitorar. E aí, claro, no teu retorno, aquele gráfico de Bovespa e do Alfut vai cantar o chinelo aqui. A gente vai monitorar minuto a minuto. Um abraço e até mais tarde. Valeu, Léo. Até daqui a pouco. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.